Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 10 da classe de jovens, a liberdade que Cristo nos deu. E o que é circuncisão? Para esta aula, os louvores sugeridos 116, 205 e 597. Na lição de hoje eu vou explicar a você o que significa de fato esse termo circuncisão. Então aproveita, fique aqui comigo até o final. Se você gostar da lição de hoje, da aula de hoje, você deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Uma pessoa que, assim como você, também ama a Escola Bíblica Dominical, aproveita para se inscrever aqui no canal. Todas as vezes que eu enviar um vídeo novo da Escola Dominical da classe de jovens, você ser notificado. Eu também te darei a resposta da hora da revisão. Texto principal. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Gálatas capítulo 5, versículo 2. Resumo da lição: o abandono da liberdade que Cristo nos deu tem causas desastrosas. Sim, existe uma liberdade que Cristo te dá. E existe uma liberdade que aparentemente você não tem. A Bíblia nos relata que eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Então parece, isso sugere que eu sou preso a algo que eu não possa fazer. Mas, na verdade, isso é uma liberdade. Porque quando você faz algo porque você quer, é porque você está preso ao seu querer. Mas quando você não faz por amor a Cristo, você está ligado a Cristo. Então, o fato de você querer fazer muito uma coisa e não fazer por amor a Cristo, mostra que você é uma pessoa livre. E isso vai fazer algo interessante. Você não vai sofrer as consequências daquilo que você ia fazer, e por amor a Cristo você não vai. Então observe que, na verdade, aquilo que parece que está te prendendo, na verdade está te dando liberdade. E liberdade é justamente isso, Você fazer aquilo que você quer e não fazer aquilo que você quer. Por quê? Porque quando você quer fazer uma coisa e você não faz, você opta por não fazer, demonstra que você não está preso àquilo. Você tem liberdade de dizer não. E ter liberdade para dizer não é algo extremamente... é algo de uma questão tão extraordinária que é até difícil de falar em palavras. Mas quando nós hoje vivemos num mundo em que todo mundo tem que ser politicamente correto, e você ser claro e dizer não para uma determinada situação te dá uma autenticidade, te dá uma identidade. As pessoas sabem exatamente o que você quer e o que você não quer, o que você faz e o que você não faz. Por quê? Porque as pessoas veem em você que, de fato, você é uma pessoa firme. Você é uma pessoa, você é um jovem, assim como Daniel e seus amigos. Você não se curva diante da pressão da Babilônia, que nós vivemos hoje. Então é muito importante essa questão de nós entendermos, de fato, que a liberdade não é somente estar livre. Liberdade é você estar livre para fazer algo, mas você não faz por opção, você tem a opção de não fazer. Introdução. Nesta lição, Paulo trata de uma situação em que é preciso fazer uma escolha. Ou os Gálatas criam em Cristo e viviam pela fé, ou se firmavam na circuncisão. E o que é circuncisão nesse sentido? A circuncisão é um ritual de remoção do prepúcio, a pele que cobre a glande do pênis, e é apresentada como um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel, especialmente a partir de Abraão. Era realizada no 8º dia de vida do menino e tinha conotações tanto físicas quanto espirituais. E aqui cabe a questão da circuncisão. A circuncisão aqui, então, eu te falei aqui de uma forma biológica, que é a questão da remoção do prepúcio, e também no sentido de aliança. Noutras palavras, quando uma pessoa, no caso aqui os Gálatas, queriam se seguir pela circuncisão, eles estavam dizendo que nós estamos presos ao passado, estamos presos à aliança da época da lei, então vai tudo desaguar na lei, essa questão da circuncisão. Por quê? Porque hoje nós não precisamos da circuncisão no sentido biológico. Nós não precisamos disso. Por quê? Porque nós somos livres no Senhor. E eu vou te falar um pouco mais à frente sobre a questão de que nem mesmo os judeus estavam presos a esse negócio de uma certa forma. Então isso é de fato a circuncisão. A circuncisão tem algum valor?
estejam firmes na liberdade. Toda a pregação de Paulo estaria em risco por conta do desvio doutrinário trazido por legalistas. Até hoje nós temos legalistas dentro da igreja. O legalista é aquela pessoa que se guia pela lei. E no sentido espiritual, nos dias atuais, uma vez que nós não nos guiamos pela lei, no sentido do povo de Israel, por exemplo, mas você vê hoje pessoas do tipo, olha, o Senhor não está presente nessa reunião de hoje, no culto de hoje, aí alguém fala alguma coisa muito ligada à questão de costumes, por exemplo. Há pessoas, por exemplo, pastores, líderes de modo geral, irmãs do círculo de oração e tantas outras pessoas, por exemplo, que eu vou dar um exemplo bem prático, e aqui eu não quero dizer que é certo ou é errado a pessoa usar, mas eu digo que, de modo geral, as Assembleias de Deus mais tradicionais, aquelas mais antigas, aconselhava que os irmãos não usem bermuda, por exemplo. Então, e as mulheres não usam calças. Isso de modo geral. É claro que hoje as Assembleias de Deus ou as igrejas de modo geral liberam uma coisa ou outra e tal. Mas nesse sentido, esses pastores mais tradicionais, né, as pessoas mais antigas, vem uma pessoa, por exemplo, um homem de bermuda na igreja, né, um homem da igreja, um irmão da igreja, ou obreiro, ou mesmo um irmão, um jovem de bermuda, às vezes não dá nem a paz. O que é isso? Isso é legalismo. Ele acredita que pelo fato daquela pessoa estar usando a bermuda, ela está perdida. Porque aquela jovem, né, ou aquela moça está usando uma calça, ela está perdida. O que é isso? Isso é legalismo. Por quê? Porque ninguém vai ser salvo porque deixa de usar uma bermuda ou uma calça. A nossa salvação ela está no Senhor Jesus. É claro que se a sua igreja aconselha você, que é homem, a não usar bermuda, então você não usa. Por quê? Porque você é legalista? Não, porque você é uma pessoa salva. Você compreende que existe um costume na sua igreja. Então você, claro, você não é um jovem rebelde, não é uma jovem rebelde, então você não vai fazer uma rebeldia. Em questões específicas, você vai chegar para o seu dirigente, né, para o seu pastor, olha, eu vou trabalhar em tal empresa, a empresa me obriga a usar uma calça. O que eu faço? Aí o seu pastor vai te orientar o que você tem que fazer. Mas, de um modo geral, isso é questão do legalismo. Na minha igreja tinha uma irmã que eu amava muito. Ela já partiu para a eternidade e ela tinha muito essa questão. Geralmente ela não cumprimentava pessoas que usavam, uma moça, por exemplo, que usa calça, por exemplo, ela não dava paz, por exemplo. Eu vou entender porque era uma pessoa de mais idade, ela tinha mais de 90 anos, então eu vou compreender que ela é uma pessoa assim, bem antiga, eu vou entender, eu vou compreender o caso dela. Então observe que isso é o quê? Isso é um legalismo. Por quê? Porque as pessoas acreditam que se uma jovem uma maquiagem, por exemplo, vai para a perdição eterna. Não vai, não vai. Agora, eu não vou falar para você usar de maneira nenhuma. Eu até te aconselho a você não usar, porque você já tem o brilho do Espírito Santo, então você não precisa de maquiagem. Que pelo nome já sugere, a maquiagem é o quê? Para maquiar algo que está errado, algo que está feio. Então, quando você usa maquiagem, você está admitindo que você é uma pessoa feia. Olha que situação, né? Então é claro que nessa questão de maquiagem, por exemplo, que eu não vou entrar nessa discussão, é só para te dar um exemplo. Então tem pessoas... Aconteceu um caso curioso numa das congregações da minha igreja. Isso já faz um tempinho, uns 5 anos mais ou menos. E o que aconteceu? Eu estava num culto jovem e o que aconteceu? Tinham muitos obreiros e tal, e de repente o demônio se manifestou numa pessoa lá. Os obreiros de modo geral, as irmãs de modo geral, ficaram muito atônitos com aquela situação ali, porque não acontecia, foi uma coisa nova ali. E apareceu uma irmã, uma jovem, na verdade, era uma jovem, bem jovem, né, casada, e ela usava muito essa questão de maquiagem, usava roupa de calça jeans, por exemplo, né, calça de modo geral. E foi justamente essa jovem que chegou e expulsou o demônio no nome de Jesus. E as pessoas ficaram meio que atônitas, do tipo, como é possível uma pessoa que usa maquiagem ter a autoridade do Senhor para expulsar um demônio? Olha que situação. Esses legalistas, que deveriam, né, ser o primeiro, né, já que são tão legalistas e são tão corretos, por que não foram lá expulsar o demônio daquela pessoa? Então, por aí você vê, são pessoas legalistas e nós não devemos ser legalistas. E aqui não cabe aquela questão de que
a lei não é importante, as regras não são importantes. É claro que são importantes. Elas são importantes, a regra nos mantém no eixo, vamos assim dizer, né? Para a gente não fazer algo da nossa cabeça, fazer tudo que a gente quer fazer. Mas isso não vai trazer uma salvação. A pessoa que pratica todas as regras e todas as leis, né? Isso é impossível de alguém fazer, mas mesmo se fizer, ninguém vai ser salvo por isso. Nós somos salvos pela graça. Então, observe que toda a pregação de Paulo estaria correndo um risco por conta desse desvio doutrinário. Então, tantas pessoas hoje deixam uma doutrina bíblica por uma questão de lei. O Senhor Jesus veio com a graça, né? Estamos na época da graça, mas as pessoas insistem em viver pela lei. Não se coloquem debaixo de servidão. Esse é o resultado de trocar o evangelho pelas obras e pelo esforço próprio. Eles estavam entrando em uma dívida impagável, que por sinal Cristo já havia quitado. Outra observação é a de Paulo, a de que Paulo os responsabilizava pelo abandono da liberdade para se colocarem sob servidão. Veja aqui 2 pontos. Primeiro, se você tem uma dívida e essa dívida foi paga, por que você vai pagá-la de novo? Ainda mais uma dívida impagável, no nosso caso, né? Por que eu vou ter... E como ela é impagável, o nome já sugere, ela é impagável, não há como pagar. Então, por que eu vou querer pagar? Algo que eu sei que eu não tenho condição de pagar e já foi paga. Então, observe como eram os Gálatas. Observe bem a colocação. E hoje nós vivemos muito isso também. Nós tínhamos, né, uma dívida que nós não conseguiríamos pagar nunca. O Senhor Jesus cravou essa dívida na cruz do Calvário. Nós não devemos mais nada, mas nós ainda fazemos o quê? Procuramos, de uma forma ou de outra, tentar pagar. Com o quê? Com as nossas regras, com as leis. Isso é impossível. E a outra observação é de que Paulo os responsabiliza pelo abandono da liberdade para se colocarem sob servidão. Como é possível? Você é uma pessoa livre, e agora que você é uma pessoa livre, agora você procura a servidão, ou seja, você procura ser escravo, ou seja, você cansou de ser livre em Cristo. Você não quer mais ser livre em Cristo, agora você quer voltar para o Egito. Você quer voltar para a questão da prisão espiritual? Não faz sentido, não faz nenhum sentido. Mas era exatamente isso que os Gálatas estavam fazendo. Não estavam compreendendo a questão do Evangelho. Não estavam, de fato, não entendendo a mensagem da graça do Evangelho. Estavam querendo voltar para a servidão. Quando Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito, quando chegou diante do mar, o que o povo queria? O povo queria voltar para a servidão do Egito. Não queria marchar, não queria passar pelo aquele mar. E muitas vezes, diante de um mar, nós queremos também retroceder e voltar atrás, mas não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para quê? Para seguirmos em frente, para nós marcharmos na sua presença. Nós temos que ter fé no Senhor, né? É a fé que move, né, o braço do Senhor. Então observe que muitas vezes hoje o cristão está livre, mas ele insiste em procurar a servidão. E nesse sentido, para nós, hoje, seria a servidão do pecado, né? Guardar a lei obriga o crente a guardá-la toda. Entretanto, a guarda da lei era um peso até mesmo para os próprios judeus. Foi aquilo que eu falei com você recentemente. Até para os judeus, a questão de guardar a lei era pesada. Jesus falou lá no livro de Mateus algo muito curioso, né? Que o fardo dele era leve. E quantas pessoas hoje estão procurando o fardo pesado? E não é diferente. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão procurando um fardo pesado. E por que isso se dá? Porque as pessoas, de fato, não conseguem compreender que, de fato, o Senhor Jesus morreu por nós. Ele pagou a nossa dívida. Então, nós não temos que ficar carregando peso. Nós não devemos ficar carregando peso de maneira nenhuma, porque Jesus já levou o nosso castigo na cruz do Calvário. Então, a lei era pesada até mesmo para os judeus. Pedro, em uma reunião com outros líderes, reconheceu isso, quando fariseus, crentes, exigiram circuncisão dos gentios que aceitaram a Jesus. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Então veja que quantas vezes
as pessoas estão querendo impor lei nas pessoas, no caso aqui, o povo fariseu, né, os crentes, né, que eram fariseus, ou fariseus que eram crentes, como você achar melhor, os fariseus que eram crentes, eles estavam exigindo a circuncisão do povo gentil. Ou seja, os fariseus não aceitavam que uma pessoa, né, no caso o homem, fosse salvo se não fosse circuncidado. Né? Ou seja, aqui no sentido literal, né, que era cortar ali o prepúcio. Então observe que não faz nenhum sentido. Por quê? Porque se uma pessoa quer guardar a lei, tem que guardar toda a lei. E não é pouca coisa não. São 613 mandamentos, né, ou preceitos, né, como as pessoas costumam dizer. Né? Geralmente as pessoas dizem que eram 10 mandamentos e 613 preceitos. Né? Mas de modo geral, aqui no caso seriam 623 mandamentos. Então observe que quem é que consegue fazer isso? Ninguém consegue. Então é um peso muito difícil de carregar e na verdade era impossível de levar. Então muitas vezes, até mesmo os cristãos hoje, né, os líderes, pastores, querem impor sobre os crentes, principalmente os novos convertidos, pesos, né, cargos que nem mesmo eles querem mexer com um dedo, mas querem sufocar aquele novo cristão. Olha, a partir de hoje você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo, ou você tem que deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Impõe à pessoa algo que ela está chegando, recebeu a fé agora e já é derramada sobre essa pessoa vários preceitos, mandamentos, regras, né, e situações e regimento interno da igreja de uma forma que a pessoa não consegue suportar. E o que ela faz? Ela volta para o mundo. Por quê? Porque para viver cheio de regras, cheio disso, cheio daquilo, não é possível. Por quê? Porque não dá, ninguém consegue suportar. Nós hoje somos da fé, porque na verdade nós somos salvos pela graça. Nós não precisamos aí desses 613 mandamentos que a lei possuía, né, e mais os mandamentos. Né? Nós não vivemos nessa esfera de ter que cumprir. O que Jesus falou? Né, o apóstolo João falou, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado justo. Nós vivemos em santidade ao Senhor. É claro que uma vez ou outra nós podemos perder o nosso passo e cometer um pecado. Mas o que acontece? Nós, como somos pecadores arrependidos, nós confessamos o nosso pecado e deixamos de cometer esse pecado, como nos fala lá Provérbios 28:13. Então nós observamos nesse sentido que eu não preciso cumprir a lei para ser salvo. Eu cumpro a lei porque eu sou salvo. Então é importante observar esse sentido que as pessoas querem impor sobre outras pessoas a questão da lei, mas nem mesmo eles querem fazer. Né? Vê, por exemplo, tantos pastores hoje, né, fala para a igreja, principalmente para os jovens, né? Tem muito uma pressão sobre os jovens, né? Que o jovem não pode isso, não pode aquilo, mas na verdade eles mesmos estão fazendo, né? Os pastores e líderes fazem, mas dizem que os jovens não podem fazer, né? Só a misericórdia. Inclusive nessa questão de roupa, né? De maquiagem, por exemplo, as meninas que gostam muito de maquiagem, né? De modo geral, eu digo porque nem toda menina gosta de maquiagem, mas a grande massa esmagadora das jovens gostam de usar uma maquiagem, um batom, coisa do tipo, sei lá. Então observe que o pastor, o líder fala que não pode, mas de repente a filha do pastor usa, ou a filha do líder usa e não fala nada. Então, ou seja, serve para um, serve para os jovens, né? Mas para minha filha, para minha sobrinha não serve. Então veja que é uma hipocrisia. Então a questão, eu vou falar mais uma vez a você, eu não estou te dando aqui legalidade, não estou te dando autoridade, né? Você quer a menina, por exemplo, para você usar maquiagem, não. Se você quer usar, você tem que chegar para o seu pastor, porventura quer usar, fala, pastor, eu quero usar sim, eu posso usar? Não vai falar depois para o seu pastor lá, não, que eu vi um irmão lá na igreja lá, falou lá na internet que eu posso usar maquiagem. Não estou falando para você usar não, estou falando que, estou te dando um exemplo, que muitas vezes as pessoas querem, os pastores querem impor sobre as jovens, né, nesse caso, algo que eles mesmos não querem cumprir. É claro que os homens não vão usar maquiagem, eu digo as suas filhas ou coisa do tipo. O fermento leveda toda a massa, separados de Cristo. Como membros do corpo, os gálatas, que deveriam estar ligados a Jesus, mas estavam se separando dele. E um membro separado do corpo morre. Aceitando a lei, os gálatas renunciavam à graça. Não dava para ter os dois. Esse não era o plano de Deus.
Este não era o plano e não é o plano. Ou seja, você não tem que viver na graça e na lei. Nós vivemos pela graça. A lei, ela só mostra quem está certo e quem está errado. Ela não tem poder de fazer absolutamente nada. Agora, na questão do membro, veja, por exemplo, se você... Há pessoas, por exemplo, eu tenho um amigo que ele decepou o dedo dele, misericórdia. Então, como aquele dedo saiu do corpo, o que aquele dedo fez? Ele morreu, né? O dedo morre. Não teve como, na época, fazer um implante, né? Então, o que aconteceu? Aquele dedo se foi. Assim também é na questão espiritual. Um membro fora do corpo, ele morre. Então, quando uma pessoa está se separando do Senhor, se separando da igreja, de modo geral, o que vai acontecer? Ele vai morrer espiritualmente. Não tem como essa pessoa viver. Então, muitas vezes o jovem hoje quer, muito atônito, né? Quer fazer isso, quer fazer aquilo. Atônito não, afoito. É muito afoito, quer fazer tudo ao mesmo tempo e tal, até porque o jovem tem essa força, né, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, principalmente as meninas, né? Mas acabam se perdendo no sentido de que agora, ainda mais agora com a ideia da internet, por exemplo, que várias pessoas falam um monte de coisas, então diz hoje, né, que são chamados dos desigrejados, que você nem precisa mais ir à igreja, o que não é verdade. Como é que você vai viver se você está fora do corpo? Quem é o corpo? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça da igreja. Então, se você está desligado da igreja, no sentido de não ir mais aos cultos, você está fazendo o quê? Você está morrendo e vai ter uma hora que você morrerá. Então, o que você faz? Você volta para a presença do Senhor. Então, os Gálatas, o que estavam fazendo era o seguinte: eles estavam aceitando a lei e menosprezando a graça. Ou seja, estavam colocando a lei acima do Senhor Jesus. E esse não era o plano de Deus. E, na verdade, não dá para ter os dois. Ou você vive pela graça, ou você vive pela lei. A lei são 613 preceitos e 10 mandamentos. Na verdade, são 12, né? Se nós olharmos bem, são 12 mandamentos e 613 preceitos. Você vai conseguir cumprir? Não, você não vai conseguir cumprir. Então, por que não viver da graça? Por que não viver da misericórdia do Senhor? Por que não viver da bondade do Senhor? Por que não viver do amor do Senhor? Prefere a questão humana da lei. Então não faz sentido. Então muitas pessoas estão se separando de Cristo por causa dessa questão de legalismo. Corriam bem. Os Gálatas corriam bem, diz Paulo, mas eles pararam. Alguém lhes tirou o fôlego, acrescentando um peso desnecessário. O que eles não perceberam era que, ao aceitar um pequeno corte de pele no próprio corpo, estavam depositando, sem perceber, a sua confiança em ações humanas. E isso implicava parar de confiar em Jesus. Nessa questão aqui dos homens, né, o corte da pele do prepúcio, quando uma pessoa da galáxia, né, no caso os Gálatas, faziam isso, eles corriam bem, eram bons atletas, né? Corriam bem. Estavam agora colocando essa questão da circuncisão. O que eles estavam admitindo? Olha, agora eu vou correr porque agora eu sou circuncidado, agora eu posso correr porque eu acredito na circuncisão. Ou seja, estava deixando Jesus de lado. Então observe, aqui tem um exemplo muito interessante sobre o Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Que eu lembro até bem dessa cena, né? Que ele estava correndo, estava na frente, e uma pessoa chegou lá e impediu ele de vencer a corrida, né? Então a dinâmica, que foi muito boa, foi muito bem colocada, é exatamente isso que estava acontecendo aos Gálatas. Eles corriam bem, mas os legalistas, né, os judaizantes, colocavam essa questão do peso da circuncisão em cima deles. O que aconteceu? Eles pararam de correr. Então, quantas vezes nós paramos de correr a nossa caminhada com o Senhor porque estão colocando peso sobre as nossas costas? Estão falando: olha, jovem, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E começa a colocar tantas e tantas coisas que é impossível carregar esse peso e caminhar. Vai ter uma hora que vai cansar. Por quê? Porque o fardo é pesado. Não dá para caminhar com fardo. Então observe que nós estamos até correndo bem. Eu corri aqui, apesar que aqui nos Gálatas era literal, era correr mesmo, mas aqui no nosso caso, nós estamos caminhando
para Canaã celestial. Nós estamos indo para o céu, nós estamos caminhando, dando um passo de cada vez. Mas, se nós deixarmos a graça para pegarmos o fardo da lei, nós jamais chegaremos em Canaã. Por quê? Porque estamos nos desviando do Senhor. E quantos jovens hoje têm se desviado do Senhor por conta dessa questão de lei? Porque o pastor disse isso, porque o meu líder disse aquilo. Porque agora eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. É claro que tem situações pelas quais a igreja te aconselha a não fazer, porque realmente vai te causar um problema na frente. Mas o que eu quero dizer é que ao invés do líder, do pastor, levar o jovem para a presença do Senhor Jesus, está colocando, na verdade, um cargo, um peso, na verdade, né? Um peso. Olha, se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Se você fizer aquilo, você não vai ser salvo. Se você deixar de fazer isso aqui, você não vai ser salvo. Ora, a salvação agora é pela obra, não é mais pela fé? E o que eu faço com Efésios 2, 8 e 9? Então nós precisamos compreender, de uma vez por todas, a nossa salvação é pela graça, né? Pela fé em Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada do que nós fazemos é capaz de pagar a nossa salvação. O fermento. O fermento dos judaizantes havia sido colocado entre os gálatas e estava crescendo. Uma pitada de uma doutrina errada tem a capacidade de distorcer não só o entendimento dos santos sobre as coisas de Deus, mas pode distorcer também a prática cristã. Eu ouvi uma certa vez uma pessoa dizendo uma coisa que eu achei muito interessante. Na verdade, eu nunca observei para ver se realmente era verdade, nunca li, mas eu achei muito interessante a colocação. Ele falou que tudo é uma questão de dosagem. Aí ele falou sobre a questão do que está aqui. Ele falou que o veneno de rato, 99% do veneno de rato é extraído do milho e somente 1% é letal. E olha que só 1% mata o rato. É claro que eu não vou aqui te qualificar como rato, não é essa a ideia. A ideia é mostrar que verdadeiramente, assim, se isso realmente for verdade, a questão do veneno, se isso realmente for verdade, nos traz uma ideia muito interessante sobre a questão de que uma pitada muda tudo. Por exemplo, quando você vai fazer um arroz, se você não botar uma pitada de sal, como é que fica o arroz? Uma pitada de sal não faz a diferença? Quando você vai fazer um bolo, né, sobre a questão aqui do fermento, né, vai fazer um bolo, né, doce, e você colocar uma pitada de sal, não faz uma diferença? Por quê? Porque se você fizer um bolo doce e não colocar o sal, você sabe que vai ficar um bolo doce, aquele doce enjoado. Mas se você colocar uma pitada de sal, o que acontecerá? Acontecerá que aquele bolo vai ficar saboroso, ele vai ficar um doce saboroso e não enjoado. Por quê? Porque uma pitada de sal faz a diferença. Da mesma forma é a doutrina. A doutrina, quando ela vem errada, uma pitada da doutrina faz toda a diferença e deixa tudo e faz a coisa se perder. Né? Faz toda a diferença. Então, você está numa igreja que está realmente te ensinando a palavra corretamente, mas aí chega alguém que você nunca viu, talvez uma pessoa renomada, coloca ali uma pitada de uma doutrina errada e faz você se perder. Então você precisa ter muito cuidado com as doutrinas que você tem recebido, né? Pelas igrejas que você vai, pelas coisas que você ouve na internet, por exemplo. Então é perigoso, né? Muito perigoso, porque essa questão de que não era bem isso, não é bem isso, bem aquilo, e a coisa acaba desandando, acaba fazendo coisas que não deveria. Mas eu ouvi uma pessoa dizer isso. A pessoa disse uma questão simples, né? Até chamada de sofismo, né? Quando uma pessoa fala muita verdade e coloca uma mentira no meio. Como a pessoa só falou a verdade, tudo da pessoa é verdade, e ela só falou só uma mentira, aquela mentira vai soar como verdade. A gente não percebe que é uma mentira. A pessoa só falou uma mentirinha de nada, como diz o outro, né? Então você precisa ter muito cuidado com aquilo que você ouve, com o tipo de doutrina que você recebe. Porque essa doutrina nova, foi descoberto isso e na verdade não foi, o que vai acontecer? Igual, eu vou te dar um exemplo aqui melhor. As pessoas falam muito, eu gosto muito desse exemplo, sobre a questão de Jonas. As pessoas falam que o povo de Nínive adorava um peixe, um deus que era um peixe. Então, como Jonas saiu de dentro de um peixe, no caso de uma baleia, eles acreditavam que realmente Jonas foi enviado de Deus porque eles adoravam um peixe. O que está tudo errado. Primeiro que na questão histórica, não tem absolutamente nada falando que os ninivitas adoravam um peixe. Não tem nada.
E uma outra questão que é muito pior, que se ainda que adorasse um peixe também não ia fazer nenhum sentido, é a questão de que a baleia não cuspiu Jonas em Nínive. Na verdade, onde a baleia deixou Jonas, eram 3 dias de caminhada. Algumas pessoas dizem que era cerca de 800 quilômetros de distância. Então não faz nenhuma coerência. Mas o que as pessoas falam? Os pregadores, ensinadores usam? Usam essa doutrina do peixe, que o povo ninivita adorava o peixe, para quê? Para fortalecer a mensagem de Jonas. Mas a Bíblia não diz nada disso. O que é isso? É uma mentirinha, é uma doutrina, uma pitada de doutrina errada. E essa pitada de doutrina errada faz a coisa desencaminhar. Por quê? Porque quando a gente assume, né, que verdadeiramente os ninivitas adoravam peixe, então associa-se, já que o povo adora o peixe, olha o que Deus vai fazer. Já que o povo adora o peixe, eu vou mandar um peixe para eles adorar. Olha, não faz nenhum sentido. Então observa que nós, e outra coisa também, né, vai tirar toda a credibilidade de Deus. Por quê? Porque Deus precisou, nesse sentido, de usar uma idolatria para tirar o povo da idolatria. Não faz nem sentido. Então observe que nós temos que ter muito cuidado sobre aquilo que nós estamos ouvindo. Porque uma pitada de uma doutrina falsa, né, uma heresia, vai fazer desencaminhar toda a doutrina verdadeira. Liberdade versus carnalidade, na condenação dos falsos ensinadores. Paulo mostra que os perturbadores dos Gálatas seriam condenados. Eles não ficariam impunes, pois estavam atrapalhando o evangelho com uma mensagem legalista. Essa questão é uma questão muito séria. Até Pedro vai falar alguma coisa sobre a questão das pessoas que seguem falsos mestres. Muitas pessoas dizem que a pessoa que segue falso mestre não vai ter punição porque ela foi enganada. Na verdade, não. Quando uma pessoa segue um falso ensinador, vai ter a mesma condenação do falso ensinador. Também vai para a perdição eterna. Por quê? Porque se deixou levar pelo engano. Se deixou levar. E na internet, por exemplo, tem tantas pessoas que falam tantas coisas que verdadeiramente eu fico assustado. Não é possível que uma pessoa com 2 neurônios não consiga observar que está falando tanta bobagem. E o que tem de pessoas na internet falando bobagem a respeito da palavra é algo assustador. E infelizmente essas pessoas conseguem milhares de seguidores, ou seja, são milhares de pessoas que estão sendo enganadas por pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra, nenhum compromisso com a verdade. Então o que acontece? Essas pessoas que estão diante, né, seguindo esses falsos ensinadores, também serão condenados. Eles também serão punidos da mesma forma. Então, essa questão da condenação dos falsos ensinadores não é somente para os ensinadores, é também para os seus aprendizes, né? Para os seus alunos também. Então, é muito preocupante esse negócio, é muito preocupante. Porque não é possível que uma pessoa vai para uma igreja, como é o caso aqui dos Gálatas, né? Os judaizantes, né? Iam para a igreja para ensinar a doutrina errada. Não é possível que uma pessoa entra nesse sentido para a igreja para ensinar pessoas as questões erradas. Não é possível. Dando ocasião à carne. Os Gálatas deveriam se valer da liberdade que ganharam em Cristo para servirem melhor a Deus e uns aos outros. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Essa questão da liberdade para dar ocasião à carne é perigosa. Por quê? Porque muitas pessoas dizem o seguinte: olha, onde há o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, então há liberdade, então porque tem liberdade eu posso fazer o que quiser, inclusive dar ocasião à carne. Não, não pode. Aliás, você até pode, a pessoa até pode, né? Mas não vai ser salvo por isso, né? Vai ir para a perdição eterna. Então observe que nós não devemos usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Então, o que eu faço com essa liberdade que eu ganhei em Cristo? Para que eu tenho essa liberdade em Cristo? Para servir melhor a Deus, adorar melhor ao Senhor, dar uma adoração perfeita, do fundo da alma, né, em espírito e em verdade, e também para que nós venhamos servir uns aos outros. Eu aprendi com um pastor algo interessante, que até falei recentemente com uma pessoa, que quando nós chegamos na igreja, primeiro nós adoramos e depois nós servimos. Ou seja, nós primeiro adoramos a Deus e depois servimos uns aos outros. Importante é que primeiro Deus tenha primazia. O Senhor primeiro, Deus primeiro, depois os irmãos. Mas é importante
que sejam de mãos dadas. De mãos dadas, o que eu quero dizer é o seguinte: que adianta eu chegar na igreja, adorar a Deus e não servir ao meu irmão? Então eu não estou adorando. Então eu tenho que adorar a Deus e também eu preciso estender a mão ao meu irmão. Então nós devemos servir melhor a Deus e também servir melhor uns aos outros. É para isso que nós temos liberdade no Senhor. O cuidado de uns para com os outros. Parece que na Galácia, os judaizantes conseguiram não somente atrapalhar o entendimento da salvação pela graça, mas também gerar conflito entre os irmãos. Pois Paulo escreve: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Olha que a questão dos judaizantes, os ensinamentos errados, olha o que eles conseguiram: atrapalhar o entendimento da salvação pela graça. Quantas pessoas hoje na igreja estão atrapalhando os novos crentes? O cristão chega, a pessoa aceita a Cristo como Salvador e já vai lá aquele legalista, um judaizante, fazer o quê? Atrapalhar a vida desse novo crente. E é melhor, um grupo assim que é uma maravilha de se trabalhar, é o novo convertido. O novo convertido quer saber, o novo convertido está animado para fazer tudo, é uma maravilha, é uma bênção. Inclusive há muitos novos convertidos que são batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles têm muita sede da palavra, eles têm muita sede de compreender o negócio. Mas aí o legalista faz o quê? Olha, agora que você aceitou Jesus, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode andar com fulano, você não pode andar com ciclano. Oh, peraí, calma aí, eu acabei de chegar, como é que é o negócio? Então é importante, aconteceu comigo uma vez, eu era líder de jovem, e o pastor presidente veio na minha congregação, né, e falou algumas coisas, e teve uma menina que estava, uma jovem, que ela estava nova ali com a gente. E ele começou a despejar um monte de coisa para cima da jovem. Eu virei para ele e falei: ô, meu pastor, olha só, a jovem é nova convertida praticamente, ela chegou agora, ela está aqui conosco, é assim, assim, assim. E o que o senhor está fazendo? O senhor está atrapalhando a fé da jovem. E era verdade. E era verdade, eu não tive como fazer uma outra coisa. Eu tive que interromper ele imediatamente. Por quê? Porque a jovem já estava começando a achar que ela ia ser salva porque ela ia fazer isso ou ia fazer aquilo. E quantas vezes eu vou compreender, eu falei isso com muito respeito, que era uma pessoa, um pastor já idoso, então é claro que eu falei com todo o respeito que ele merecia. Agora, eu precisava dizer para ele que ele estava errado. Precisava de falar com ele que ele estava errado. Por quê? Porque ele é uma pessoa antiga, então ele traz essas coisas lá de 1900 e não vem ao caso, de coisas que nós somos salvos porque eu vou fazer isso ou porque eu vou fazer aquilo. E quantas vezes, quantas pessoas, jovens inclusive, estão saindo da presença do Senhor porque o pastor, porque o líder, até mesmo porque não dizer, né, o professor da escola bíblica dominical diz para ele, diz para ela que agora ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que seguir um monte de regras, né, 1 zilhão de regras, né, 1 zilhão de mandamentos, 1 zilhão de preceitos para ser salvo. E não é assim, a nossa salvação é pela graça. E outra questão também que estavam conseguindo era gerar conflito entre irmãos. A questão do conflito, existe dentro da igreja algumas pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, e nós devemos ter muito cuidado com elas, que é a respeito dessa questão de conflito. Elas têm muito, como elas foram ensinadas, que antigamente, há 40, 50 anos, elas tinham que fazer isso ou fazer aquilo, usar tal roupa e não usar tal roupa. Então é muito difícil você chegar para elas hoje e elas entenderem que a salvação é pela graça. Então, quando ela vem te corrigir, porque você está usando uma roupa que você não devia, ou na cabeça dessa pessoa, não é que ela está fazendo por mal. Na verdade, ela quer o teu bem, só que ela não consegue mais diferenciar a questão da graça e a questão da lei, como eu falei agora anteriormente. Há pastores da antiga que não dá nem a paz do Senhor para um jovem, porque o jovem está de bermuda, porque uma jovem está usando uma calça. Por quê? Porque eles são presos lá no passado, eles acham que porque aquela jovem está usando uma calça ou aquele jovem está usando uma bermuda, vai para a perdição eterna. O que é isso? É legalismo, só que eles não conseguem compreender que não é isso que vai trazer a salvação à pessoa. Então você não deve entrar em conflitos com esse tipo de pessoas. Por quê? Porque você vai abater a fé do irmão, né, ou da irmã, e você vai acabar se entristecendo também.
né? Eu tive uma pessoa na minha igreja, né, que infelizmente também já partiu para a eternidade, que ele tinha muito essa dificuldade. Observava, ele ensinava bem, falava muito bem, mas nessa questão ele se perdia muito. E eu nem entrava numa discussão com ele. Por quê? Porque eu sabia que ele era uma pessoa da antiga, ele não vai conseguir trazer isso para o novo. Agora você que é jovem, não. Você é jovem, você compreende. Você tem esclarecimento. Né? Hoje nós temos muito mais liberdade, hoje temos muito mais entendimento da palavra. Então você sabe que o fato de você, por uma razão ou outra, você usar uma roupa que você sabe que você não devia, mas por uma questão de urgência você usou, isso não vai fazer você perder a salvação. Há dois tipos de pecado, o pecado para a morte e o pecado que não é para a morte. Né? Então eu acredito que uma pessoa que eu aqui não estou mais uma vez, não estou dizendo para você usar, estou falando uma suposição, uma situação pela qual pode acontecer com você, de você estar usando uma roupa que você não sabe que você não era bom de você usar, não é de bom tom um cristão usar, mas por uma questão ou outra você precisou usar, isso não vai fazer você perder a sua salvação. Não vai. Por quê? Porque é um pecado que não é para a morte. E entre tantos outros que são pecados, que é pecado, sim é pecado, mas não é para a morte, ou seja, ninguém vai para a perdição eterna por causa de cometer aquele pecado. Então hoje temos esse entendimento, mas há 50 anos as pessoas não tinham. Há situações que eu já até falei aqui, que só para te dar um exemplo, certa vez, isso tem uns 40 anos mais ou menos, que uma irmã da minha igreja, ela foi disciplinada. Por que ela foi disciplinada? Porque o marido dela a traiu. Então, como ele foi disciplinado por ter traído, e eles entendiam que ambos eram a sua carne, então ela também tinha que ser disciplinada. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Então, hoje já tem um entendimento melhor. Então, à medida que o tempo vai passando, nós entendemos outras coisas, outros pontos. Então, você que é jovem, você tem entendimento da palavra, você é uma pessoa esclarecida. Então, você consegue conciliar uma pessoa idosa e uma pessoa jovem. Né? Você consegue entender, né, que um senhor, uma senhora, né, um irmão, uma irmã idônea, né, já com seus cabelinhos brancos, fala que você, o meu jovem, minha jovem, você não usa essa roupa não, porque Deus não gosta, porque é isso. É porque realmente ela quer o teu bem. Ela não está falando por mal, essa pessoa não está falando por mal, muito pelo contrário, ela está tendo amor para você. Só que ela não consegue compreender que aquela sua roupa está ou não tirando a sua salvação. Para ela, está tirando. Né? Então, quando uma pessoa vier falar essas coisas com você, apenas acate, ouça, não discuta e faça de uma forma, né, se possível, não use mais aquela roupa perto daquela pessoa. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele não come carne de porco. Então, o que eu faço? Quando ele vem à minha casa, eu jamais ofereço uma carne de porco para ele. Por quê? Porque eu sei que vai abater a fé dele. Então, nós temos que ter entendimento desse negócio. Eu sei que é uma pessoa que come carne de porco ou não, isso não vai implicar na sua salvação. Eu sei que não, mas para ele vai. Então, para eu não abater a fé dele, o que eu faço? Eu não ofereço carne de porco. Então, é importante nós termos esse entendimento. Né? Você que é jovem, você é uma pessoa esclarecida, então você sabe que a sua salvação é pela graça. É claro que também não é por isso que você vai ficar fazendo graça e fazendo tudo que você quer fazer. Também não é por aí. Nós temos que ter o quê? Equilíbrio, moderação. Conclusão, é possível que o legalismo tenha atraído pessoas e feito com que pensassem que eram mais santas e serviam melhor a Deus. Mas Paulo nos mostra que se o Espírito Santo não agir em nossas vidas, de nada servirá a guardar as regras. E é exatamente isso que as pessoas acham, as pessoas da antiga. Olha, eu sou uma pessoa que eu vou para o céu porque eu sirvo a Deus melhor. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não faço aquilo, eu não faço isso. Então, é algo do tipo, eu mereço ir para o céu, porque realmente eu sirvo a Deus de todo o coração, eu sirvo a Deus com sinceridade, eu sirvo a Deus da forma que tem que servir. E não é bem por aí, né? A nossa salvação, ela é pela fé. Quando eu adoro ao Senhor, não é a roupa que eu uso, é a forma do meu coração. Como é que está a minha adoração, o meu coração? Eu posso estar muito bem vestido, mas o meu coração só a misericórdia. Então, o Deus não olha para a oferta, Deus olha para o coração do ofertante. E isso também no sentido da adoração. Não é a minha roupa que vai fazer com que Deus aceite a minha adoração. É o quê? É o meu coração.
Então nós devemos ter entendimento desse negócio. Eu sei que você é uma pessoa que sabe. Então é importante que nós venhamos verdadeiramente saber diferenciar essas questões para que nós não venhamos entrar nessa questão aí do legalismo. Hora da revisão número 1. A perseverança era mais do que ter uma atitude diante de outras pessoas. Era também uma convicção que deveriam ter de forma pessoal, pois haviam sido libertos por Cristo e tinham pelo Evangelho a liberdade de serem considerados filhos de Deus. Número 2. Nos dias de Paulo, os romanos subjugavam não apenas Israel, mas também os outros povos conhecidos. Número 3. Esse é o resultado de trocar o Evangelho pelas obras e pelo esforço próprio. Eles estavam entrando em uma dívida impagável que, por sinal, Cristo já havia quitado. Número 4. Os judaizantes ensinavam a circuncisão com algo obrigatório, mas que os gálatas tinham a opção de não fazer. Se vos deixardes circuncidar, Gálatas 5:2, cabia aos crentes não caírem naquele problema. Número 5. Guardar a lei implicava uma matemática estranha: crer em Jesus e fazer circuncisão. O resultado dessa conta era invalidar o sacrifício de Jesus e se colocar debaixo de uma escravidão. Então veja que verdadeiramente uma pessoa que vem nessa questão de ser salvo para guardando a lei, significa dizer que o sacrifício de Jesus não teve nenhum valor. Então, a liberdade que Cristo nos deu é essa, de não nos seguirmos pela lei, mas por sua infinita graça, bondade, amor, misericórdia. Que nós venhamos verdadeiramente ter essa liberdade que Cristo nos deu. Observar, adorar ao Senhor de todo o nosso coração, porque hoje nós temos a liberdade de fazer algo que não é a vontade de Deus. E nós não fazemos. Por quê? Porque nós somos livres para optar por não fazer. Nós não somos como pessoas que são escravas do pecado, que às vezes nem querem fazer, nem querem cometer aquele pecado, mas cometem o pecado porque são escravas do pecado, porque ainda não conheceram a Cristo como Salvador. Mas nós temos a liberdade em Cristo de não fazer aquilo que nós queremos fazer, porque verdadeiramente nós estamos diante do Senhor e nós não vamos fazer aquilo que nós queremos fazer por amor a Cristo, porque nós somos livres para não fazer. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Mais uma vez, se você gostou da aula de hoje, você deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que, assim como você, também ama a Escola Bíblica Dominical. Considere também se inscrever aqui no canal. E se você não gostou, por favor, deixe seu dislike. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Tchau!